aqui também tens aqui o projeto Thames Tideway, está relacionado. Me desculpa que eu não sou perito aqui nas obras que vocês estão fazendo em Londres, sei que são muitas, mas o Thames Tideway acredito que é um outro grande projeto, não é? Era um projeto gigante, chamava-lhe o Super Tunnel, o Super Sewer. Super Sewer. Ah, Porque ele, na verdade, ele não é um esgoto, mas é como se fosse um piscinão. No fundo, ok. é como se fosse um piscinão. Portanto, é um reservatório gigante de 25 quilómetros, com Ah, 10 metros e meio, 11 metros de diâmetro. uhum. É um reservatório, em vez de ser um piscinão, é um túnel Então, gigante não chega. que segue o curso do rio Uhum. Thames, um, e serve para despoluir o rio Thames, porque o sistema de esgotos está subdimensionado, foi dimensionado há 200 anos atrás, Uhum. e então quando chove, as águas pluviais misturam-se, no fundo sobrecarrega o sistema de esgotos e mistura-se tudo e acaba por ir parar ao rio, poluindo o rio. Ok. Então o Thames Tideway Tunnel é um reservatório gigante que no fundo recebe toda a água da chuva, armazena a água da chuva, e que depois trata a água da chuva e depois restitui ao sistema já despoluída. Portanto, para não haver um overflow, uma sobrecarga do sistema de esgotos. Era um projeto gigante. Nós, no nosso contrato, que era o central, tínhamos duas TBMs, uma para este, outra para o oeste, e tínhamos 7 estações de tratamento subterrâneas. Há bocado estavas a perguntar como é que era a gestão de dados. Uhum. Nós Sim. tínhamos, não chegava bem a 3.000 instrumentos, mas era 2.700, 2.800, 2.900 instrumentos. Então nós tínhamos 300 ou 400 mil leituras por semana. Nossa. Era uma quantidade absurda de dados. Tínhamos 3 ANM managers divididos pelos vários sites. Três, Tínhamos um ANM, três managers, ok. 3 ANM managers, Ok. divididos pelos vários sites, e tinha também um data manager só para cuidar dos dados. No fundo, validava aqueles dados todos. É preciso também fazer a configuração, porque os instrumentos automáticos têm que ser configurados. Nós utilizávamos o Maxwell, o Mission OS, Sei que é conheço. uma plataforma web, Uhum. que tu conheces, e tudo isso tem que ser configurado, cada instrumento tem que ser configurado na plataforma, e esta quantidade enorme de resultados por dia tem que ser verificada, tem que ser validada. Há um montão de erros, não é? De dispersão dos resultados, enfim. A gente dizia em português, no Brasil dizemos disparos, não é? Um disparo é isso? Já não me lembro. Aqui diz um jump, um spike, é um. Ah, Em pulo. português dizemos um estouro, não é? Um estouro. Quando há Sim. uma leitura completamente fora do nada, e tudo isso tem que ser validado, e as violações de gatilho, os limites, quando Sim. ultrapassados, também tem que ser. Então aqui a equipe era grande, era eu mais esses 3, 4, e ainda tinha um A&M Engineer, que é o engenheiro de campo, digamos assim. Portanto, no fundo, era eu mais esses 4 ou 5 colegas, Uhum. Tá. 5, para fazer a gestão do sistema. Mas Porque, de aí, facto, são muitos danos. mas aí eu te lanço outra pergunta. Em termos de profissionais capacitados para fazer isso, eles eram todos ingleses? Ou tu eras o único estrangeiro? Ou era multicultural? Era multicultural, olha. Eu era o único português, por acaso, mas havia 3 espanhóis, uma colega da Nova Zelândia e um do Afeganistão. A ver. Multicultural. Eu já fiz essa E, pergunta e porque o eu já meu chefe na imaginava. altura, Que eu já o imaginava que diretor de fosse isso. engenharia, era Uhum. da Austrália. Caramba, Era australiano. Então, interessante. as equipas são muito multiculturais, o que é ótimo, não é? Ótimo. Então, e a minha pergunta também foi por isso, porque também não é a primeira vez que eu pergunto assim, não é fácil encontrar mão de obra, seja em qualquer especializado na instrumentação, em qualquer parte do mundo. E a Inglaterra, ela tem esta questão de ter estes projetos enormes de infraestrutura e não tem mão de obra suficiente local para poder atender isso, não é? Ok, que depois a mão de obra foi substituída pela automação em certa parte, não é? Se bem que os equipamentos eles continuam necessitam de instaladores para isso, mas depois tu precisas da outra equipa que faz essa análise dos dados, não é? Que também precisas ter a experiência de campo e tudo mais. E é por isso que eu fiz essa pergunta, porque não tem gente suficiente. Eu lembro de uma vez um colega meu me falou assim, eu não sei como é que aqui em Inglaterra eles vão ter concreto e aço suficiente para fazer tudo o que eles têm projetado para fazer. E isso era o primeiro problema, porque a segunda era a mão de obra, que eu acho que se está transformando mais no primeiro problema do que no segundo. Sim,